E aí, pessoal, tranquilo? Bom, retornando aí para os nossos estudos referentes a temas do Tribunal do Júri, quero conversar com vocês hoje a respeito da soberania dos vereditos proferidos pelos jurados, ok? Então, nós temos o princípio da soberania, em regra, o que o júri decidir, o que os jurados decidirem, vai ser o que prevalece. Porém, nós temos aí a possibilidade, no artigo 593 do Código de Processo Penal, inciso terceiro, principalmente a linha D de dado ali, a possibilidade de se enfrentar nessa decisão via recurso de apelação com o objetivo de cassar essa decisão que foi ofertada pelos jurados, a fim de que o réu seja levado novamente a um julgamento, tendo em vista que pode ter ocorrido a absolvição contrária às provas dos autos. Ou seja, os jurados erraram de uma forma clara e absurda, portanto, o tribunal, mediante apelação do Ministério Público, analisando o caso concreto, se ele decidir por cassar a decisão dos jurados, o réu é levado novamente a plenário do júri. Bom, isso acontece muito, né? Muito. E às vezes não se respeita a decisão dos jurados que, em razão da ausência de fundamentação, por previsão de lei, né? E, enfim, isso a gente já falou em outros momentos. Mas a questão toda é, às vezes o jurado ele absolve o réu, né, por questões íntimas, tal como a clemência, né? Isso já foi objeto de várias discussões, perfeitamente cabível que o réu seja absolvido pelo conselho de sentença, mesmo ele confessando o crime, e apresente a tese, juntamente com sua defesa técnica, de clemência, ou seja, de solicitar, de pedir perdão para a sociedade através dos jurados. Se os jurados acatarem esse pedido de perdão, devem absolver, absolvem o réu e, portanto, no meu entendimento de tantos outros, assim como até o STJ já julgou, não cabe caberia até, o Ministério Público pode fazer, porque não é proibido, pode o Ministério Público apelar, mas o tribunal deve manter a decisão de absolvição em razão da tese de clemência, respeitando assim o princípio da soberania, ok? O que a gente vai discutir agora é exatamente esse julgado aqui do STJ, em que ele traz para a gente algumas informações que são bastante relevantes. Isso está lá no informativo 752 de 2022, ok? Então, 752 de 2022. Vou fazer a leitura aqui para vocês e aí a gente vai comentando. Então, gente, a regra é que jurados, o júri decidiu em absolver o réu, a regra é que prevalece a ideia de que tem a soberania do seu veredito. O júri resolveu condenar o réu, em regra, prevalece a soberania do veredito. O que a gente vê muito cair para um lado, pender para um lado, essa balança fica desequilibrada, é que sempre que o réu é absolvido, o Ministério Público recorre com base de que o réu foi absolvido, né, em razão de decisão contrária à prova dos autos. E às vezes não, por muitas e muitas vezes o tribunal concede, dá provimento ao recurso do Ministério Público e manda o réu a júri. E às vezes o réu é condenado uma segunda vez aí. Isso, gente, tem que ser analisado com muito cuidado. Os tribunais precisam respeitar a decisão dos jurados naquilo que foi apresentado como tese defensiva. A gente vai ver aqui no julgado que ele fala o seguinte: se houver apresentação de tese defensiva plausível, por minimamente que seja, os jurados, né, absolverem o réu, não caberia, né, o tribunal refazer, reformular, cassar essa sentença e mandar o réu a júri, porque você estaria desrespeitando o princípio da soberania dos vereditos, ok? Então vamos lá que a gente vai fazer a leitura aqui. Então, lembrando vocês, nós estamos falando aqui referente ao informativo 752 de 2022 do STJ, tá? Ramo do Direito Processual Penal, tema Tribunal do Júri, artigo 593, inciso terceiro, a linha D de dado do Código de Processo Penal, interpretação estrita, ou seja, não há como fazer uma interpretação é,
extensa abrir esse tipo processual, né? Essa previsão de restringir, porque senão você vai ferir o princípio da soberania dos vereditos. Decisão teratológica, completamente divorciado do conjunto probatório constante do processo. Apelação, possibilidade. Se for uma decisão teratológica, ou seja, aquela que a gente vê que efetivamente os jurados não entenderam nada, absolveram o cara de qualquer jeito, ou até condenaram, aí caberia, né, o tribunal, em tese, cassar essa decisão e mandar o sujeito lá a júri, por exemplo, novamente, tá? Então vamos lá. O artigo 563, inciso 3º, a linha D de dado do Código de Processo Penal deve ser interpretado de forma estrita, tá? Forma estrita, permitindo a rescisão do veredito popular somente quando a conclusão alcançada pelos jurados seja teratológica, completamente divorciado do conjunto probatório constante do processo. A instituição do júri, com a organização que lhe dá o Código de Processo Penal, assegura a soberania dos vereditos. Desse modo, para que seja cabível a apelação com esteio no artigo 593, inciso 3º, a linha D de dado do mencionado diploma legal, imperioso que a conclusão alcançada pelos jurados seja teratológica, completamente divorciado do conjunto probatório constante do processo. A questão é saber sobre o alcance do procedimento do Tribunal de Justiça ao apreciar a apelação com base na manifesta contrariedade à prova dos autos. Dúvidas não há que o recurso não devolve ao colegiado local o julgamento da causa, para substituir a decisão do Conselho de Sentença pela sua própria. Ao órgão recursal, permite somente a efetivação de um juízo de constatação relativo à existência de arcabouço probatório bastante a amparar a escolha dos jurados. Apenas se afigurando possível rescisão do veredito quando absolutamente desprovido de provas mínimas. Então, se a decisão dos jurados está desprovida de qualquer prova mínima que seja nos autos, aí sim anula-se lá, caça-se a decisão do jurado e manda o réu ao novo julgamento. Mas se tiver qualquer possibilidade mínima da análise dos jurados, do que foi apresentado como tese defensiva lá no plenário dos júris, significa dizer que se eles absolveram porque eles entenderam e acataram aquela tese, ou uma daquelas teses, e resolveram absolver o cara. Portanto, não caberia esse recurso. Desse modo, o artigo 563, inciso 3º, a linha D do Código de Processo Penal, deve ser interpretado de forma estrita, permitindo a rescisão do veredito popular somente quando proferido ao arrepio de todo o material probatório produzido durante a instrução processual penal. Não obstante, se existir outra tese plausível, ainda que frágil e questionável, e os jurados optarem por ela, a decisão deve ser mantida, sobretudo considerando que os jurados julgam segundo sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos. São livres na valoração das provas, inclusive absolver, oferecendo perdão ao sujeito. Tá? Com efeito, não é possível questionar a interpretação dada aos acontecimentos pelo Conselho de Sentença, salvo quando ausente elemento probatório que a corrobore. Em resumo, a doutrina e a jurisprudência recomendam o respeito à competência do Tribunal do Júri para decidir entre as versões plausíveis que o conjunto contraditório da prova admita. Tá? Então, se decidiu minimamente que se a defesa apresentou o mínimo de prova possível e os jurados acolheram, gente, tem que respeitar. Mas não tem que ser respeitado. Por isso que nós estamos falando de um julgado aqui. Portanto, conforme a doutrina, o ideal é anular o julgamento em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe anulação quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova passíveis de surgir. Então, é o que a gente falou. Tem o mínimo de prova nos autos
sob aquela alegação em que a defesa apresentou a tese defensiva e os jurados entenderam que é caso de absolvição, né, o Ministério Público pode recorrer? Pode. Mas os tribunais devem manter a decisão dos jurados respeitando a soberania dos seus vereditos. Na prática isso acontece? Por muitas vezes não. Mas o STJ tem tido aí umas decisões, tal como eu acabei de ler, no sentido de bancar, né, ratificar a soberania dos vereditos, né, ofertados lá pelo Conselho de Sentença, tá ok? Então o réu só deve ser levado a novo julgamento se a decisão for teratológica, ou seja, aquela completamente fora do contexto entre a decisão e o que foi apresentado no plenário do Tribunal do Júri, tal como tese defensiva, provas e por aí vai, ok? Então fica essa dica para você que estiver atuando, você tem argumentos, como estou apresentando aqui para vocês, para que vocês possam fazer os seus fundamentos dos seus recursos, seja ou nas razões recursais, ou seja nas contras-razões, caso venha algum recurso do Ministério Público. Lembre-se, né, o STJ sempre está mantendo esse posicionamento de respeitar a soberania dos vereditos dos jurados, do Conselho de Sentença, ok? Isso deve ser respeitado, ou deveria ser respeitado pelos promotores, pelos tribunais de justiça, mas a gente tem visto essa flexibilização. Começa a melhorar lá no STJ e talvez comece a passar, se for necessário, o STF. Fica essa dica aí para vocês poderem estar atualizados, para quem atua no Tribunal do Júri, para quem está iniciando no Tribunal do Júri, para quem está fazendo concurso. Isso tudo são informações que vocês podem ter acessando o nosso canal, enfim, nos encontrando aí nas redes sociais, em todos os locais que vocês estão vendo aí. Grande abraço, bons estudos para vocês.